Então tá, gente. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de Direito Constitucional. Aqui aluno Dionê Severo do 9º período, conversando com vocês, alunos do 4º período. E hoje, para nós gravarmos essa nossa 19ª aula, 19, eu resolvi falar com vocês sobre um assunto que aquela coisa que está na boca do povo, né? Mas que faz parte do nosso conteúdo de estudo, que é a organização do Estado. Então a gente vai comentar aí, a partir do artigo 30 da Constituição, vamos relembrar essa organização dos Estados, no que diz respeito às competências de cada um, e aí o apogeu vai ser a gente chegar então do 30 ao 34, quando no 34 a gente vai falar sobre a intervenção. O que é intervenção? Intervenção vamos supor que tem duas pessoas brigando, né? Então eu vou fazer duas pessoas mais fracas que eu, né? São duas crianças. Elas estão brigando ali. Então eu vou fazer uma intervenção como adulto, né? Eu chego ali, separo, puxo uma para um lado, puxo uma para o outro. Ó, parou, chega. Tu pega o teu brinquedo, tu pega o teu brinquedo e acabou. Chega. Então eu fiz uma intervenção. Então a intervenção por que eu falei que está em evidência? Que as pessoas não param de falar, né? Quer dizer, a intervenção federal, a intervenção das Forças Armadas, e depois talvez a gente até comente o artigo 142 também, só de curiosidade, para a gente ver se tem a ver com essa questão de intervenção. Então vamos lá, vamos falar agora então aqui sobre o artigo 30 da Constituição, o 30, tá? Exatamente aqui o 30. O artigo 30 da Constituição ele diz o seguinte, que compete aos municípios. Então vamos começar pelo município, né? Porque o município é a entidade menor em termos de os entes da federação, menor é o município, depois é o estado, depois é a União como um todo, né? O que fala o artigo 30? O artigo 30, ele diz que compete aos municípios o quê? Olha lá, ó. Inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Então, quem é que manda no município? O prefeito, né? Então o prefeito vai falar sobre esses assuntos que sejam de interesse local, né? Então, importantíssimo isso porque nós precisamos ter em mente isso, né? Que a administração dos entes federativos, estados, municípios e a União, pertence a quem? Ao prefeito, no que diz respeito aos municípios, aos governadores de estado, né? E a União, agora nós tivemos a eleição, né? Do atual presidente, do presidente eleito, né? Nessa disputa que todos vimos e que dividiu o país, e até porque, por isso mesmo que a gente está falando um pouco mais, voltamos a falar sobre a organização do nosso estado. Então, o prefeito vai legislar sobre os assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Suplementar suplementar é colocar um algo a mais, né? Na legislação federal e na estadual no que couber, ou seja, muitas vezes o município ele não consegue fazer alguma coisa e ele precisa de que a União ou o Estado ajude no sentido de que ele não consegue cumprir alguma coisa da Constituição. Então tem essa DPF 672. Vamos abrir essa DPF 672, vamos ver o que ela fala. Olha, não deu, infelizmente não deu para abrir essa DPF 672. Mas o que é uma DPF? É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, quando o município tem alguma coisa que ele não consegue resolver e é constitucional, ele não consegue, o Estado não consegue, o município, vamos supor, de Barra do Piraí, não consegue resolver uma questão legal. Aí ele pede para o Estado do Rio, para o Tribunal Federal do Rio de Janeiro resolver, não consegue. Aí manda para o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, também não consegue resolver. Aí o município, né, vai providenciar uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? E ele, através dela, ele vai fazer com que isso chegue até o Supremo, e o Supremo vai dizer o que vai ser feito então, né? O Supremo vai julgar essa DPF
para ajudar o município então a resolver o seu problema. Aí nós temos no 13, instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Bom, isso a gente sabe que o município arrecada mesmo, né? E tem os tributos que são da competência municipal, a gente tem que prestar atenção nisso também, né? O ISS, o Imposto sobre Serviços, né, do município. Poxa, agora vou ter que puxar pela memória aqui, gente. O ISS, vamos pensar no IPTU, que é do município, Imposto, imposto Territorial Urbano, né? Esse imposto ele é exatamente sobre o valor dos imóveis, né, que estão registrados. E a gente não pode esquecer que no caso do imposto dos veículos, que é o IPVA é do Estado, mas o Estado manda um percentual para aquele município que arrecadou, né? Então o IPVA arrecadado em Valença, em Barra do Piraí, ele volta num determinado percentual para Valença ou para Barra do Piraí. Ele volta um pouco, tá? Então a gente tem que também entender isso. Mas o município tem então esses impostos que são de competência dele. Os que são dele, depois o Estado tem os de competência do Estado e a União tem os impostos de competência da União. Mas isso aí no direito tributário, tranquilamente que a gente pode verificar isso com sobras, né? Deixa eu dar uma verificada aqui, gente. Opa! Não, agora não. Deixa eu ver. Não estou vendo o nosso tempo de gravação, mas vai dar certo. Logo depois ele tem nós temos que o município tem como competência criar, organizar e suprimir os distritos. Agora não tem mais os distritos, né? Aliás, não, os distritos tem, não tem território. O município tem distritos. Aqui em Valença existem distritos, né? Distrito de Parapeúna, distrito de Conservatório, é um distrito. Gente, eu vou dar uma pequena pausa aqui, tá? Não, mas nós já vamos. Então tá, vou continuar aqui. A gente tem que dar uma parada, mas vamos pro jogo, né? Nós temos então aqui eu falava de manter, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte. O transporte coletivo é uma das características maiores da atuação do município, né? O município organiza o seu transporte coletivo, né? Faz lá a licitação com a empresa de ônibus. Só que a gente sabe que normalmente a empresa de ônibus fica ali 30 anos, os ônibus envelhecem e ninguém toma providência, né? O serviço muitas vezes não é bom. Eu moro num bairro aqui onde o ônibus ele não passa próximo de casa. Você tem que caminhar para chegar até o ponto de ônibus. E vem de uma em uma hora para mais. Fim de semana que a pessoa se arruma, quer passear, quer sair, o ônibus é mais caro e vem aí de 1 hora e meia, né? Fica mais difícil para ele. Então os problemas, né? Mesmo que o município administre, acaba administrando do jeito de uma maneira muitas vezes deficiente, né? Esses são problemas tradicionais que a gente enfrenta. O inciso 7 fala que prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da população. Então o município tem também, junto com a União, uma parte na questão da saúde, tá? A saúde ela é um conjunto. Todo mundo atua, município, Estado e a União. Promove no que couber o ordenamento territorial, faz o planejamento, controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. Determinados municípios têm, né, já organizado. Se você quer botar muitas vezes um comércio, alguma coisa numa determinada região, você não pode, porque existe um plano diretor. Então antes de tomar essas iniciativas, a pessoa sempre deve, né, vai fazer um empreendimento, ela deve procurar se certificar, né, se ela pode fazer aquela atividade naquele local onde ela escolheu, onde ela, às vezes está bom para você alugar, mas não está bom para você, a nível legal, praticar aquela atividade naquele local. Então você tem que consultar o plano diretor, né? Por isso então o município tem esse ordenamento territorial, faz esse planejamento. Faz também a proteção do patrimônio histórico-cultural, né? Então tem municípios que caracterizam-se por um grande acervo histórico-cultural, né? Valença, essas cidades aqui do café, né? Elas possuem, né, muito patrimônio histórico-cultural e às vezes em nome desse patrimônio histórico-cultural, que tem regras específicas, né,
você também não pode, às vezes, destruir, quebrar a fachada de um prédio e tal. Né? Tudo tem que ter um cuidado especial com relação a isso. E o município é que cuida dessa proteção do patrimônio. E nós temos ainda aqui no artigo 31 que diz que a fiscalização do município vai ser exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Sim, o município, então, ele tem o legislativo, né? A função da prefeitura, do Poder Legislativo em si, é de fiscalizar a atuação do prefeito, né, gente? Ninguém age inadvertidamente, né? Então, quem fiscaliza o prefeito é exatamente a Câmara Municipal, tá? Temos ainda o controle externo dessa Câmara, né? A Câmara também é controlada pelo Tribunal de Contas do Estado, do município, né? Ou pelo Conselho dos Tribunais de Contas do município, quando houver, né? Então a Câmara tem o controle também em cima dela do Tribunal de Contas do Estado. Alguns municípios, raríssimos, têm Tribunal de Contas, mas já não. Se tem, não terá mais, porque não é possível criar Tribunal de Contas municipal. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre essas contas aí que o prefeito deve anualmente prestar, o prefeito presta contas. Então, é dado um parecer prévio, né? Ele sofre, então, o julgamento pelos membros da Câmara e previamente já dá para saber, né, se vai ficar autorizado aquelas contas ou não, se houver decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Então, o que fala aqui? O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3. Então, se 2/3 da Câmara disser, não, mas nós não concordamos que a comissão está dizendo que as contas estão corretas, nós não concordamos. Então, se não houver concordância de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, aí as contas do prefeito elas não ficam autorizadas, né? E aí o Tribunal de Contas do Estado é que vai agir. Aí sim vai ter o devido julgamento, né, pelos membros do TCU. As contas do município, então, ficam durante 60 dias, né, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação. Aposto que você nunca fez isso, né? Foi lá ver as contas do seu município, né? Elas ficam 60 dias para a disposição de qualquer contribuinte, para examinar, para apreciar. E aí a pessoa pode até questionar a legitimidade, né? Nos termos da lei, né? Se aquilo é legítimo ou não, se o que foi feito, a aplicação de um dinheiro está correto ou não. Porque às vezes você mora num bairro, aí vai dizer que aplicou 10 milhões no seu bairro. Aí você sabe que, pô, não teve obra nenhuma no meu bairro, onde é que foi aplicado? Então, tem essa saída, né, da pessoa fazer uma fiscalização, cabe ao cidadão fazer isso. Terminando aqui, temos o parágrafo 4º, então, do artigo 31, que é a fiscalização, né, que é vedada, então, a criação de tribunais, não pode criar mais tribunais, conselhos ou órgãos, né, de contas municipais. Não, aí não pode. As contas municipais é do jeito que a gente viu ali, né? A prefeitura gasta e o legislativo aprova ou não. Se não aprovar, aí ele dá o parecer contrário. Então foi isso, vamos deixar para ver o próximo capítulo numa próxima aula. A gente vai continuar com essa batida aí, no sentido de chegar até o 34 que a gente quer chegar, tá? Que é sobre a intervenção federal. Então falamos já dos municípios, né? E agora vamos falar depois dos outros artigos, do 32, que agora vem o Distrito Federal, é bom a gente saber também. Porque por que ele é Distrito Federal? Porque ele não é um estado lá, né? É o Distrito Federal, considerado Distrito Federal. A gente vai falar sobre isso, tá? Voltaremos.